Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou professor de História do Brasil do Cursinho Popular da CEPUSP e a minha indicação de hoje é o documentário Todos Querem Colo-Colo, um mini documentário, na realidade, produzido pelo canal Peleja. O canal Peleja, ele é um canal que vai tratar sobre futebol, mas numa perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a ver, seja na televisão ou na própria internet. Como assim? Ele vai tentar ver o futebol não como aquilo que a gente enxerga em seu resultado, ou seja, o jogo dentro de campo, mas sim como resultado de uma série de relações sociais, políticas, culturais e econômicas. É um fenômeno social em si, né? É muito interessante esse documentário porque ele vai tratar sobre a utilização política que ditaduras fazem com relação ao esporte. E ele vai ter como protagonista o caso chileno. O caso chileno em que o ditador Augusto Pinochet se utiliza de um time extremamente popular, de origem popular, o Colo-Colo, para se fortalecer politicamente. Não é um fenômeno exclusivo do Chile, nós temos exemplos no mundo inteiro ao longo de toda a história, então só citando. No caso do Brasil, nós temos a Era Vargas, que é onde se inicia, a partir de uma necessidade de criação de unidade nacional, o futebol enquanto esse elemento de unidade nacional. Nós temos a utilização também, especialmente na Copa de 70, por parte da ditadura militar, e os dois casos com a seleção brasileira. Nós temos na Alemanha nazista, Hitler se utilizando também do futebol. Nós temos em Portugal a mesma coisa, o ditador Salazar se utilizando do futebol para se fortalecer politicamente. E no caso do Uruguai, no caso da Argentina e em outros países também. Não é um fenômeno regionalizado específico do Chile. Mas esse documentário é interessante porque, como eu disse para vocês, ele vai mostrar a relação que se tem entre o esporte e a política. E a princípio, é, o futebol ele é tratado como tal pão e circo, mas não é tão simples assim. O futebol ele é uma expressão, digamos assim, ele é resultado das relações sociais, é um fenômeno social e que não necessariamente é pão e circo. Ele pode ser utilizado enquanto uma ferramenta política, mas reduzi-lo a isso é muito problemático. É muito problemático. À medida em que, se a gente analisa a história de determinados clubes, como aqui no Brasil o exemplo do time do Corinthians, do time do Vasco, que tem um alto teor político, a gente consegue compreender que essa análise ela não dá conta da totalidade. Né? E falando em totalidade, talvez esse canal seja um dos poucos canais no YouTube, e talvez de maior visibilidade seja o único, que trata o futebol nessas nuances, não interpretando como um mero produto. Né? É muito interessante. Então fica aí a dica. Além desse documentário, o canal Peleja ele produz conteúdos periodicamente. É recomendável que vocês assistam, é muito legal. Eles também tentam trazer essa ótica do futebol não como meramente uma mercadoria, tá? Mas tem outros documentários também, como esse aqui, chamado Um Povo nas Costas, que vai tratar de um time chileno também, de origem palestina. Muito interessante. E como se dão as relações com o passado e o presente, é muito legal. Assistam. E um outro documentário também, que é o New York Cosmos Resiste ao Soccer, que vai tratar de um time que para os Estados Unidos é histórico, para o futebol na realidade. É um time que, por exemplo, Pelé vestiu a camisa. Mas é muito interessante porque esse time ele não está naquilo que a gente chama de elite do futebol nos Estados Unidos, a Major League Soccer. Isso porque o futebol, não só lá, mas no resto do mundo inteiro, tomou uma outra dimensão. O futebol foi transformado em mercadoria. E a Major League Soccer, por conta da sua formatação, talvez seja a melhor expressão disso, né? E o New York Cosmos se coloca de maneira antagônica a isso, sendo um time que não figura a Major League Soccer, ele está numa outra liga, né? E se posiciona de maneira antagônica a esse futebol moderno. Então esses aí são as minhas indicações. Espero que gostem. E é isso. Tchau, tchau.